Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Precisamos Falar Sobre. Aqui eu trago conceitos e reflexões importantes para a sua jornada rumo à diminuição e até a eliminação do sofrimento emocional. Eu sou Neila Berenchuk e o tema de hoje é sobre a importância de dizer não e mais 7 dicas de como começar. Você já disse alguma vez sim, querendo dizer não? Se a resposta for positiva, acredito que você já tenha experimentado aquela sensação de culpa, uma sensação de remorso e também aquele medinho de desagradar alguém. Aprender a dizer não é fundamental para a sua saúde mental e também para evitar sofrimentos emocionais. Quer saber como? Vem comigo. Se você tende a dizer sim sempre que alguém te pede ajuda, esse vídeo é para você. Mas se você alguma ou algumas vezes já disse não, porém depois você teve um sentimento de culpa ou de remorso, este vídeo também é para você. Dizer não não é apenas um ato. Para muitas pessoas, ele é um hábito a ser exercitado diariamente. Isso acontece porque desde criança somos ensinados a tratar bem as pessoas e a sermos gentis. E não há nada de errado com isso. Porém, parece que as pessoas confundem gentileza e generosidade com fazer tudo para elas. Se você quer e pode realmente fazer alguma coisa por alguém, ótimo, faça, nada impede. Mas se você não quer fazer e diz sim apenas para evitar uma situação embaraçosa ou desconfortável ao dizer não, então você deve refletir sobre as suas ações. Ao dizermos sim para aquilo que não queremos, estamos nos anulando e colocando o problema do outro na frente dos nossos, em prioridade, em superioridade aos nossos. Aprender a dizer não é fundamental para a saúde mental, pois ajuda a impor limites e obter sucesso nos seus projetos. Quando dizemos não para alguém ou para uma situação, estamos dizendo sim para nós mesmos e para aquilo que nós colocamos como prioridade. E quando não o fizermos, os motivos normalmente são querer agradar ou medo de desagradar, medo do que vão pensar e achar que vai dar conta. Mas sempre, acredite, sempre que o sim vier na vontade do não, isso resultará em sofrimento emocional. Você pode até achar que não, ou não dar bola, ou até acreditar que eu estou exagerando. Pois bem, como sempre, eu gosto de trazer exemplos para elucidar. Vamos a um que é bem simples, que é bem corriqueiro do dia a dia? Digamos que você está no trabalho, com bastante coisas para fazer, bem atarefado, bem ocupada, e um colega vem e te pede ajuda com uma tarefa.
e você diz sim. Um pouco por medo de desagradar, outro pouco porque você pensa que talvez algum dia, quando você precisar, ele vai te ajudar, já que, né? Hoje você está disposto a ajudá-lo, então, como uma troca de favor. Tudo bem, você aceita. Mas então, as horas vão se tornando apertadas e você se vira em mil para dar conta de tudo e mais aquela ajudinha que prometeu para o colega. E quando você vai para casa, você está tão cansado, tão exaurida, que começa a sentir aquele tantinho de culpa. Porque afinal de contas você tinha planos para quando chegasse em casa, você tinha planos para o seu momento de lazer. Mas na situação em que você está, você já não aguenta mais, você não vai conseguir executar os seus planos. Você só quer saber de descansar. E aquele tantinho de culpa, ele vai se achegando junto com uma certa autocobrança. E você começa a pensar que se você tivesse feito uma coisa ou outra, talvez um pouco mais rápido ou de uma forma diferente, teria dado mais tempo para fazer tudo de uma melhor forma, sem precisar correr tanto. Como se o seu rendimento durante o dia não tivesse sido bastante. E depois dessa autocobrança, talvez você até se pergunte assim, por que é mesmo que eu aceitei fazer aquela tarefa com o colega se eu já tinha tantas outras coisas para fazer? Aí automaticamente vem a resposta, sim, porque um dia eu posso precisar e ele vai me ajudar, porque hoje eu o ajudei, então amanhã ou depois, né, ele vai querer retribuir esse favor. E eu vou poder pedir para ele sem medo nenhum, né? Então, você resolve se programar novamente para fazer aquelas coisinhas que você não conseguiu fazer naquele dia, né? Após o horário de serviço. Então, chegando o dia que você programou para fazer aquelas coisinhas, você chega para o seu colega e pede um auxílio com uma ou duas tarefinhas pequenas, né? Mas que te possibilitariam a sair talvez um pouco mais cedo ou menos cansado do serviço, se ele te ajudasse com essas tarefas. Porém, o que acontece é que esse colega ele não tem problema em dizer não. Ele está atarefado e não vai conseguir te ajudar naquele dia. E provavelmente, talvez, em nenhum outro. Pois bem, mesmo já passada a experiência, ela vai continuar trazendo o sofrimento emocional. Porque então você vai estar se sentindo ainda mais culpado. Vai estar se sentindo mal por ter ajudado, vai estar se cobrando por ter deixado as coisas que você queria fazer para fazer algo para alguém que no final das contas nem deu valor. Bom, aí a partir daqui nós teríamos que entrar no campo das expectativas, que também já é uma outra situação bem delicada e bem dolorida. Mas o fato é que você alimentou uma certa expectativa. A expectativa de que o colega te ajudasse. E o resultado disso é você sem dormir, é você ficando irritado ou irritada por qualquer coisa, bastante nervosa, nervoso, até que você resolve prometer para si mesmo ou mesma
que não vai mais se comprometer com aquilo que não é seu e que dará o melhor de si para conquistar as suas coisas, para fazer as suas tarefas diárias e alcançar os seus objetivos. E isso então aparentemente tranquiliza e você passa a se sentir um pouco melhor. Quando na verdade você está colocando embaixo do tapete. Então o tempo passa e uma nova situação surge. Provavelmente não com o mesmo colega, agora acontece com um amigo ou com um familiar, né? Alguém mais próximo. E você não vê motivos para não ajudá-lo. E neste momento você até pensa, o que tem? Mais uma coisinha para fazer, eu dou conta. Eu consigo, né? Vou dar conta. Mas, no final das contas, logo, logo você estará novamente perdido ou perdida naquela nuvem de sofrimento. E enquanto você não olhar com carinho para isso, você vai continuar dando a prioridade para os objetivos ou as tarefas dos outros. Vai dar prioridade em ajudar os outros do que ajudar a si próprio. Por medo de desagradar os outros. Então, como aprender a dizer não? Vou te mostrar. Primeiramente, eu indico que você racionalize esse processo. O que eu quero dizer com isso? Pense numa situação onde você disse sim, querendo dizer não. Você não estava afim, mas por qualquer motivo, ou por medo de desagradar, ou porque alimentou alguma expectativa, por qualquer motivo você disse sim, mesmo querendo dizer não. E agora eu quero que você relembre qual foi a sensação, qual foi o sentimento que você teve logo depois. Ao executar aquele sim, né? Aquilo que você se comprometeu. E ao notar que você deixou o que era seu de lado, como você se sentiu? Qual foi a emoção, qual foi o sentimento que te invadiu nesse momento? Então agora, racionalize e seja sincero consigo mesmo. Está na hora de aprender a entender por que você disse sim, querendo dizer não. Seja sincera consigo mesmo e pergunte: por que eu disse sim? Qual foi o real motivo? Não procure julgamentos, apenas respostas. Responda para si mesmo de forma sincera, objetiva e também carinhosa. Tendo feito isso, eu tenho algumas dicas para te ajudar a dizer não nas próximas situações. Dica número 1. Estabeleça prioridades. Eu sei. Na maioria das vezes isso é muito complicado, é muito difícil de fazer. Porque você não sabe o que dar prioridade, o que é. Você não sabe ao certo o que é bem a prioridade para você naquele momento. Pode acontecer, ou você ficar em dúvida entre uma coisa ou outra. Mas fica aqui uma dica. Verifique a prioridade primeiro, no mais curto prazo. Amanhã, né? De hoje para amanhã. Qual é a minha prioridade amanhã? Quando você estiver
bem acostumado a identificar as suas prioridades nesse curtíssimo prazo de um dia, você aumenta para 2 dias. Aumenta para a próxima semana, para o próximo mês e o próximo ano. Assim você não vai ficar frustrado ou frustrada em não saber quais são as suas prioridades. E isso também vai te ajudar a conquistá-las de maneira gradual, né? E com sucesso. Dica número 2. Quando tiver que dizer não para alguém, seja o mais sincero e educado possível. Não fique dando voltas, fazendo rodeios ou inventando desculpas. Explique claramente por que você não pode ajudá-lo naquele momento. Você não precisa simplesmente negar ajuda. Você pode sugerir um outro horário que você possa e esteja mais tranquilo para conseguir auxiliá-lo. Ou ainda, você pode sugerir outras soluções para o problema em questão, que também é uma forma de ajudar sem precisar comprometer as suas atividades, né, as suas coisas. Dica número 3. Não procure agradar sempre as pessoas. Existe um ditado que diz que nem Jesus conseguiu agradar a todos. O que faz nós pensarmos que nós conseguiremos agradar a todo mundo? A necessidade de agradar sempre está relacionada ao medo do que os outros vão pensar. O que significa também falta de autoaceitação. Pense por um momento, se você disser não a alguém, seguindo a dica anterior, e essa pessoa ficar brava com você, ela não estará sendo empática. Mas calma lá. Também não é para sair julgando assim as pessoas. Isso apenas serve para você julgar de uma forma mais crítica a situação. Se você explicar para alguém o motivo pelo qual você não pode auxiliá-la e essa pessoa te virar as costas, não quer dizer, não significa que você tenha sido rude. Significa apenas que você está valorizando as suas prioridades. E a outra pessoa é que precisa compreender isso. O que nos leva à próxima dica. Dica número 4. Cuide de você. É preciso olhar para si mesmo com compaixão. Exercitar o amor próprio e respeitar os seus limites. Você não tem obrigação nenhuma de fazer tudo o que te pedem. Principalmente se isso for ferir os seus valores. Procure se autoconhecer, valorizar os seus planos e os seus sonhos. Dica número 5. Encontre o equilíbrio entre o sim e o não. Dizer não é tão importante quanto dizer sim. Por isso, é importante a autocrítica. Entender cada situação, desenvolver a flexibilidade e exercitar também o bom senso. Assim como dizer não pode te ajudar a ser mais produtivo, a priorizar os seus planos, a evitar sofrimento emocional, dizer sim às oportunidades também pode abrir portas para novos desafios e novos aprendizados. Dica número 6. Não tenha medo do conflito. Na maioria das vezes,
evitamos dizer não para que um conflito ou uma situação desagradável não seja gerada. Mas para tudo tem um limite, não é mesmo? É importante ter em mente de que um conflito não é necessariamente uma coisa ruim. É apenas uma nova oportunidade de enxergar uma situação sob uma perspectiva diferente. Dica número 7. Trabalhe o seu autoconhecimento. Procure se conhecer cada vez mais. Sabe, com a autoobservação constante e com as técnicas que eu trago aqui, você consegue dominar as suas emoções, entender os seus pensamentos e suas ações, desenvolvendo assim a inteligência emocional e sabendo evitar de forma madura e íntegra o sofrimento emocional em sua vida. Bom, então este foi o tema de hoje. Aprendemos sobre a importância de dizer não. Entendemos um pouquinho mais sobre essa dificuldade. E ainda mais 7 dicas que você pode já começar a aplicar para ir aos poucos equilibrando o sim e o não em sua vida. Desejo de coração que eu tenha acrescentado algo em sua vida hoje, de forma clara. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. E não esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Claro, caso você possa, compartilhe esse vídeo com os amigos, pois isso ajuda com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Gratidão por estar comigo até aqui. Abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.